Boa noite com Jesus. Vamos nos preparar para fazermos a decolagem num destes dias. Não sabemos o dia nem a hora, porém cremos que é qualquer momento, porque nós já estamos na contagem regressiva. Abram suas Bíblias aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura básica e vamos pensar um pouquinho nesta noite na mensagem Israel e a Igreja, sendo a segunda parte. Domingo nós vamos distribuí-las para vocês e vocês poderão então nos acompanhar, né? Aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Até o versículo 10. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Inclinamos nossas cabeças, inclinamos para o pó de onde nós viemos, para onde estamos voltando. Se o Senhor Jesus demorar uns dias mais, muitos de nós seremos encontrados dormindo no pó da terra em algum lugar, porque esse corpo que foi feito do pó, ao pó ele voltará. Porém, o Espírito que veio de Deus voltará para Deus. Bondoso Pai Celestial, o Senhor é a razão do nosso viver, pois devemos tudo o que somos ao Senhor. Até mesmo esse arzinho que nós respiramos, ó Pai. Sabemos que isso é vida, e somente o Senhor é o autor da vida. Pai bendito, pedimos ao Senhor ajudar a nossa fé, porque o Senhor mesmo diz que tudo é possível àquele que crer. Então ajuda, Pai, a nossa fé. Precisamos de alcançarmos aquela fé de rapto, aquela fé de transformação, a qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, para estarmos ali na glória, para vivermos eternamente com o Senhor. Porque esta é a promessa de sua palavra. Então ajuda-nos, ó Pai,
em todas as nossas necessidades. Nós mesmo não sabemos o que nos convém pedir, mas teu Espírito Santo, que conhece as nossas fraquezas, ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então venha e cumpra em nós a tua perfeita vontade. E agora, bom Pai, eu rogo a ti que acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua palavra. E ao meditarmos na mensagem que o Senhor nos trouxe através do Elias, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Oramos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Assentai-vos. Damos boas-vindas a todos, cumprimentamos nossos irmãos através da internet. Todos são bem-vindos para junto nós rendermos mais este culto ao Senhor. E desta feita estamos reunidos para um culto de oração, pois sabemos que é disso que nós mais necessitamos. É de orar. A oração é o radar do cristão. E temos sido ensinados pelo profeta que podemos fazer qualquer coisa demasiadamente, mas nunca oraremos demais. Por isso Paulo disse, orai sem cessar. Pois bem, amados, a igreja e a Israel, na segunda parte, nós vamos dar um começo nela hoje, e se o Senhor permitir, nós vamos continuar no próximo domingo. Eu quero a sua preciosa atenção, porque é com reverência que nós alcançamos as bênçãos de Deus. A escritura que lemos, Paulo, que é o escritor dessa carta, está mostrando para nós que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós sempre estamos dizendo, graça é favor imerecido. Graça é favor que a pessoa não merece. Mas nós sempre dizemos, graça é um favor imerecido. Graça é um favor que nós não merecemos. E pronto, e deixamos passar por alto, não é? E às vezes não valorizamos muito o que nós devíamos valorizarmos. Olha, o profeta de Deus nos recomenda dizendo, se você ler a história de Jacó na Bíblia, aí você vai entender e vai crer no que é graça. Irmão Brana fala daquele assassino que matou o filho do rei. Era o único filho do rei. O rei só tinha aquele filho. É claro, né? Apontando para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, Jesus, seu filho unigênito. Então, o assassino matou o filho do rei e o profeta faz um apanhado, não é? Ele diz que
foi enviado precatórias por todo o país à procura daquele assassino. E quando o encontraram, o levaram para a cadeia, para a prisão, e o colocaram em uma cela. Imagino uma cela particular, né? E senão os demais presos poderiam liquidar com ele ali, né? Muito bem. E ele estava preso, simplesmente esperando a sua sentença de morte. Ele havia matado o único filho que o rei tinha. Ele poderia esperar o quê? Qual a coisa que ele poderia esperar a não ser a morte? E irmão Branham diz que ele estava lá com seu rosto, suas bochechas fundas, seus olhos remelados, seus lábios ressecados. E o rei chegou para visitá-lo. Ele estava lá, agachado no fundo da cela, e o rei mandou ele se pôr em pé. Ele se pôs em pé, naquela condição, e o rei perguntou a ele: por que você matou o meu filho? O que foi que o meu filho te fez? E ele disse: ó rei, eu confesso, ele não me fez nada de mal. Ele era um bom rapaz. Mas eu, em um momento de um desequilíbrio mental, imagino que ele argumentou alguma coisa, eu o matei. E agora estou aqui em tuas mãos. Eu imagino, o rei olhou bem para ele. O profeta diz que o rei virou seus calcanhares, virou as costas para o assassino e voltou para o palácio. Depois, ele voltou para a cadeia de novo, numa grande limousine, e mandou estender um grande carpê da carruagem até a porta da cela, e ficou na porta com um manto na mão, e disse para o assassino: venha. O que ele estava esperando? Morrer, né? Ir para a forca, para a cadeira de elétrica, né? O rei disse: venha. E ele veio. Quando ele chegou na porta, o rei colocou aquele manto sobre ele e disse para ele: você vai para o palácio. Você vai assentar no lugar do meu filho que você o matou. O profeta disse: pense na graça. Fale da graça. E não foi uma outra coisa diferente, senão isso que Deus tem feito conosco. Porque os nossos pecados mataram seu Filho unigênito pregado naquela cruz. E mesmo assim, Ele prometeu para nós um céu de glória. E num destes dias Ele virá. Eu imagino que o grande ímã será acionado. Assim como você foi alcançado pela palavra de Deus, alcançado com esta mensagem revelada, mesmo sem estar procurando, buscando, vasculhando, não é? Um dia você deparou com ela, de uma ou de outra maneira, e aquilo atingiu seu coração. Assim o Espírito Santo fará conosco num desses dias. O profeta diz: numa destas manhãs.
e nós subiremos, né? Subiremos, entraremos em órbita, iremos além do sol, da lua, das estrelas, e vamos ficar na glória por 3 anos e 6 meses. Depois voltaremos para uma lua de mel aqui na terra de 1000 anos. E quando vencer os 1000 anos, então haverá o julgamento do trono branco. E naquele julgamento, Jesus vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda, tal como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E aqueles que estão à direita vão ouvir: vinde benditos de meu Pai. Porque estava doente, me visitaste, estava preso, me visitastes, estava nu, me vestistes, estava com fome, me deste de comer, e assim sucessivamente. E eles vão perguntar: quando foi que nós te vimos assim, que te fizemos estas coisas? A resposta foi: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. E aos demais ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque estava preso, não me visitaste, estava doente, não me visitou, estava com fome, não me deu de comer. Muito bem, então, aqueles da direita serão salvos e aqueles da esquerda serão condenados. E aí, depois desse evento, então, a terra, o tempo, se misturará com a eternidade. E não haverá mais tempo. Estaremos na eternidade com o Senhor. Agora, a gente fica pensando assim, que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, da maneira como deveria ser compreendida. Olha, o profeta fez a pergunta aqui, aliás, na mensagem Israel e a igreja na primeira parte, dizendo: quantos vocês se consideram ser cristãos nesta noite? Levante suas mãos. Aqueles que consideram que são realmente cristãos. Muitos levantaram as mãos. Aí o profeta disse: vocês devem ser o povo mais feliz da terra. Porque vocês são herdeiros da vida eterna. Então não há nada que possa lhe contrariar, te deixar contristado. Muito menos como os nervos na flor da pele, desejando: se eu não fosse crente, você ia ver o que eu ia fazer com você. Não, nada disso. Cumpre-se aquilo que Jesus falou: se alguém te bater no lado direito da face, você vira o outro. Hein? Porque você está vivendo em amor consigo mesmo, em amor com Deus, em amor com a vida eterna. Aliás, o verdadeiro cristão já está na eternidade. Então vamos um pouquinho aqui na mensagem Israel e a igreja na segunda parte. Agora, os patriarcas que encerramos ontem à noite, quando ele terminou a primeira parte, não é? Que encerramos ontem à noite em Gênesis, onde o último dos 4, a quem Deus deu sua promessa, foram Abraão, Isaque, Jacó e José. Deus, o que foi? Em Abraão, encontramos ontem à noite, para a igreja cristã hoje,
Eleição. Amém. Fomos elegidos desde antes da fundação do mundo. Você se lembra que o profeta disse que Abraão não era um bom homem. Não foi Abraão que buscou a Deus. Foi Deus quem buscou a Abraão. Amém. Então encontramos conosco, a igreja cristã hoje, é eleição. Fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Amém. Em Abraão encontramos ontem à noite, para a igreja cristã hoje, eleição. Em Isaac, justificação. Em Jacó, graça. Quem era Jacó? Que camarada bonzinho, né? Que camarada amoroso. Por isso a gente ouve alguém dizer assim: fulano deu uma jacosada no outro. Passou o outro para trás. Se pudesse, arrancaria o olho do amigo e ainda passaria um algodão no buraco. Então o próprio nome Jacó se diz enganador, suplantador. Agora, Deus sendo onisciente, Deus já sabia quem seria Jacó. Por isso ele disse que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú antes mesmo deles nascer, antes mesmo deles ter feito o bem e o mal. E assim Deus tem nos elegido da mesma maneira. Então o profeta diz assim: vocês creem na graça, ou melhor, vocês creriam na graça se lessem a vida de Jacó. Vai se inteirar quem foi Jacó, o que foi que ele fez, não é? Para chegar aonde ele chegou. Meu Deus! A ter o seu nome, não é? Em vez de um suplantador, um enganador, Jacó, para um príncipe. Veja bem, um príncipe com Deus. Então, se vocês creriam na graça, se fosse, ou melhor, se lessem a vida de Jacó, vocês viriam que foi eleição, foi chamado. Por quê? As coisas que aquele sujeito fez, mas ainda assim, Deus o abençoou. Amém. Uma nação, veja bem, tem o seu nome, né? Israel, príncipe com Deus. Então, mesmo ele sendo um Jacó, um suplantador, um enganador, um pervertedor das coisas, porém, mesmo assim, Deus o abençoou. Aleluia! Deus havia lhe dado ou dito que o que iria acontecer. Então ele o chamou. Mas vocês perceberam que depois que ele lutou com esse anjo, conhecemos bem a história, quando ele se encontrou em apuro, não tinha como amenizar o ódio, o rancor do seu irmão contra ele, então ele desceu para o vale de Jaboque e ali dobrou os seus joelhos. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu estarei perdido. Eu estarei fulminado pelo meu irmão. Ele vem com 400 homens ao meu encontro. E ele orou, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu, e quando ele sentiu a presença do anjo, ele se agarrou com o anjo. E o anjo dizia: me solta, Jacó, me solta, porque a estrela da alva já está subindo, me deixa ir embora.
Não te soltarei enquanto não me abençoarem. Olha, mas você já abraçou o anjo do Senhor, não foi abençoado? Não, ele queria um sinal verídico. Amém. Então a Bíblia diz que o anjo tocou na conjuntura de sua coxa e ele ficou aleijado da perna. No outro dia ele saiu arrastando a perna. Porém, ele tinha Deus com ele para encontrar com o seu irmão. Então o irmão Branham está mostrando para nós, porque as coisas que aquele sujeito fez, mas ainda assim Deus o amou. Amém. Porque Deus havia dito o que iria acontecer. E então ele o chamou. Deus sabia quem seria eu aqui na terra. Deus sabia quem seria você. Deus sabia quem seria cada um de nós, a maneira como nós viríamos, a era em que nós viríamos, né? Dos pais que nós viríamos, a natureza que nós herdaríamos de nossos pais. Deus sabia tudo de antemão, mas mesmo assim Ele nos amou e nos chamou. Amém. Você se sente feliz com isso? Meu Deus, então veja, Ele o chamou. Mas vocês percebem que depois que ele lutou com o anjo, as coisas começaram a parecer diferentes. Então, quando ele chegou diante de Faraó, ele disse: os dias dos anos de minhas peregrinações são muitos. Deus lhe fez saber que ele era apenas um peregrino. Amém. E agora em José, a perfeição. Percebam 3 etapas. Isso é, as 3 etapas da graça na vida cristã. A justificação pela fé, a santificação pelo sangue e o batismo com o Espírito Santo, que é o preenchimento do vaso. Então, a perfeição glorificada. A Bíblia diz: aqueles quem ele justificou, isto é, para as mentes espiritual. A quem ele justificou, ele também glorificou. É isso, certo? Aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 30. Está escrito que aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Amém. Então, aquele a quem ele justificou, ele também glorificou. Então, se ele nos justificou, agora já estamos glorificados nele. Amém. Não ele glorificará no futuro, mas no tempo presente. Se ele nos justificou, então ele também nos glorificou nele. Veja, ele glorificará, ele glorificou. Isso é profundo, não é? Mas isso é o que diz as Escrituras. É o que diz a palavra de Deus. E Deus não erra. Deus não comete enganos. Deus não brinca com sua palavra. Quando Deus fala uma palavra, ela já está escrita no céu e ela vai se cumprir. Amém. Sejamos animados, encorajados. Vamos levantar o nosso astral na fé, aleluia, ser crentes, né? Fervoroso no Espírito. Ele disse a Abraão: eu te abençoarei, eu te fiz um pai. Não eu farei, eu fiz, eu te fiz. E tu virás a mim na velhice.
Isso com a boa velhice, Abraão. Tu serás salvo. Amém. E eu já fiz isto, já está dito. Você não tem nada a ver com isso, Abraão. É incondicional. Deus determinou ter sua igreja, sua noiva, aqui na terra, nessa última era laodiceana, que é uma era de tanta confusão religiosa. Deus determinou que ele teria um povo aqui. E pela sua graça, nós estamos fazendo parte deste povo, é verdade? Graças a Deus. Deus determinou ter sua igreja. Então, toda vez que ele fez uma aliança com o homem quebrou a aliança. E ainda o homem o faz hoje. Deus faz uma aliança com o homem quebra aquela aliança. O homem faz uma aliança com Deus, o homem quebra aquela aliança. O homem faz um voto com Deus e quebra aquele voto. Fico pensando, quantas vezes na igreja, quando Deus está falando conosco, a gente cria um propósito dentro da gente. Vou viver de hoje por diante assim, assim, assim. Aí quando chega o amanhã, você não dá conta. É isso verdade? Somos humanos. Somos cheios de falha. Por isso a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Não é que confia no próximo, não é em si mesmo. Então o profeta está mostrando isso para nós. Que todas as vezes que Deus faz uma aliança com o homem quebrou aquela aliança. E ainda o faz hoje. O homem sempre quebrará a sua aliança com Deus. Porém, Deus não pode quebrar sua aliança com o homem, porque Ele é Deus e não pode negar-se a si mesmo. Então ele diz, eu irei, farei. Você percebe ali atrás, quando ele disse a Adão no início, ele disse, agora não faça isso, e você pode fazer isso. Eu tomo isso como que ele dizendo, Adão, os frutos de todas as árvores aqui no Jardim do Éden, você pode se alimentar com eles, você pode comê-los, menos o fruto daquela árvore que está lá no meio do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nele não tocareis. Então o irmão Brano está dizendo aqui assim, ele disse a Adão no início, ele disse, agora não faça isso, e você pode fazer isso, e não faça aquilo. E Adão virou-se e quebrou o pacto. Meu Deus, é assim que o ser humano é. Conta-se que um trabalhador que quebrava pedras com uma marreta, certamente para fazer estradas com paralelepípedos, né? Colocando aquelas pedras uma na outra, ele estava quebrando pedra. Eu já vi alguém quebrando aquelas pedras. E aquilo parte certinho, viu? Faz aqueles montão. E aí, cada marretada que ele dava, dizia, Adão. Adão. Aí o patrão ficou observando aquilo. Aí chamou eu. Por que cada vez que você dá uma marretada naquelas pedras, você chama por Adão? O que foi? É Adão que é o culpado. Se Adão pecou e a gente tem que trabalhar, tem que quebrar pedra, tem que capinar, tem que enfrentar os espinhos, as abelhas, as formigas, o sol quente, e começou a reclamar. Aí o patrão armou uma com ele. Pegou um pássaro, colocou dentro de uma caixinha e falou, vou sair fazer uma viagem e você vai cuidar da minha casa, né? Você vai cuidar da minha chácara aí, né? Tudo você pode ver, pode mexer. Agora, essa caixinha aqui, você não abra ela, tá? Não quero que você ponha a mão nela. Chamou a atenção dele para abrir a caixinha, claro, né? Se não tivesse falado nada, acho que ele não ia mexer na caixinha. Eu estou achando graça de que hoje eu mexi numas caixas lá.
E quase que eu saí buscando, viu? Meu Deus do céu. Uma caixa pesada em cima do guarda-roupa. E eu coloquei uma cadeira, subi em cima da cadeira, e quando eu puxei aquela caixa em cima da minha cabeça, olha, para não dizer que não pesava nada, pelo menos 20 quilos ela pesava. Quase que eu derrubei. E se derrubasse, ela estava cheinha de louça. Era uma bagaceira. Mas aí então, o patrão saiu de viagem. Foi a primeira coisa que ele foi olhar, foi o que tinha dentro da caixinha. Quando ele abriu, o pássaro foi embora. Agora ele não sabia que pássaro que era, o quê. Aí quando o patrão voltou, cadê o pássaro daqui? Eu fiquei curioso, fui ver. Ah, é, né? Então agora você vai quebrar a pedra e não põe a culpa no Adão, mas não, viu? A culpa agora é sua. Então nós não vamos responder pelos pecados de Adão, não. Nós vamos responder pelos nossos pecados. O que você está sofrendo, passando aí no dia a dia, é culpa sua, não é de Adão. Vamos concluir para nós orarmos. Quando Deus diz que fará qualquer coisa, você pode confiar que isso será feito. Quando o homem diz que fará qualquer coisa, o profeta diz, eu não posso confiar nisso. Mas Deus disse a Abraão, eu salvarei a ti e a tua descendência depois de ti. Não apenas Abraão, mas toda a semente de Abraão. Isso é incondicional. E como nós nos tornamos sementes de Abraão? É estando em Cristo. Amém. Mas cadê Cristo? Onde ele está? Para nós estarmos nele. Cristo é a palavra. E essa palavra está no seu coração. Então você está em Cristo e Cristo está em você. Amém. Eu salvarei a ti e a tua descendência depois de ti. Não apenas Abraão, mas toda a semente de Abraão, incondicional. Vejam, se me permitem, acho que poderia gritar um pouco, não é? Notem, vocês simplesmente não percebem, irmãos. Vocês simplesmente não percebem o que isso significa. Talvez alguns de vocês nunca tenham pensado profundamente o suficiente para entrar nisso. Amém. Vamos falar com Deus.